Olá, meu nome é Caroline Karsten, eu sou coordenadora de operações aqui na Farmconte, sou contadora formada pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em gestão de negócios e junto aos clientes da Farmconte eu já ajudei a escriturar mais de 2.000 LCDPRs desde 2020. Hoje eu vou mostrar para você como fazer a escrituração na prática do LCDPR dentro do nosso sistema. A Farmconte é uma solução voltada para a contabilidade rural da pessoa física. Portanto, nossa especialidade é gerar o livro caixa digital do produtor rural. Um sistema 100% em nuvem com captura de notas fiscais via Cefaz e aplicativo de celular para que o produtor acompanhe o andamento da contabilidade. Hoje nós já atendemos mais de 350 contadores Brasil afora. Nós vamos iniciar do zero na Farmconte o cadastro de um grupo de produtores rurais. Então, vamos simular uma situação em que há uma parceria agrícola entre 3 produtores rurais. A parte cadastral do LCDPR é uma das mais importantes, pois através dela nós vamos ter os rateios e os vínculos das contas e imóveis rurais que vão aparecer em cada lançamento do livro caixa digital. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é cadastrar os produtores rurais como pessoa física no sistema. Eu vou cadastrar aqui 3 produtores fictícios. José Ferreira e o CPF dele. Neste campo onde eu coloco o CPF do José, se eu errar algum dígito, eu não vou conseguir fazer o cadastro, pois esse campo ele tem validação. É a primeira informação que vai aparecer no nosso TXT e se esse CPF estiver errado, nosso arquivo é invalidado. Então, nós preenchemos o nome, o CPF, os dados de contato, onde o telefone é opcional e o e-mail é obrigatório. E o endereço. Esse endereço, nós aconselhamos que seja sempre colocado o endereço da pessoa física, o mesmo cadastrado na declaração de imposto de renda do produtor. Nos campos estado e cidade, nós sempre vamos selecionar dados nos sistemas, porque quando essa informação vai para o TXT do LCDPR, ela vai se transformar em códigos. Pronto o cadastro do nosso primeiro produtor. Agora eu vou cadastrar os demais produtores. E pronto, temos os nossos 3 produtores inseridos no sistema. O próximo passo é o cadastro dos imóveis rurais, os quais esses produtores exploram. Então, vou clicar aqui em adicionar novo imóvel. O nome do imóvel. Se essa fazenda tiver nome, nós vamos colocar o nome da fazenda. Caso ela não tenha nome, nós podemos colocar uma identificação da localidade onde ela se encontra ou do produtor rural. O código do imóvel é um código aleatório que deve ser atribuído ao imóvel dentro do LCDPR. Então, nós podemos utilizar qualquer número de 3 dígitos, pois 3 dígitos é o padrão do LCDPR. Em seguida, nós temos o código ITR, que é o NIRF. A Receita chama de ITR, porém é um NIRF com 8 dígitos. E o último campo moeda, nós já deixamos fixado com BRL e só vai ser alterado caso esse imóvel esteja localizado em outro país. Após, nós vamos colocar o endereço, agora sim o endereço rural, o endereço da fazenda. Como é um endereço no interior, geralmente não vai haver número e complemento. Então, são dados opcionais. Já o bairro é obrigatório.
assim como o CEP, o estado e o município. A próxima informação e a mais importante é a aba Exploração. No layout do LCDPR, nós temos 6 tipos de exploração disponíveis para escolha, e todo o imóvel rural deve ser encaixado em um deles. A primeira opção é a exploração individual, onde nós vamos ter um produtor explorando o seu imóvel próprio. Após, nós temos o condomínio rural, o imóvel arrendado, que é quando o produtor vai explorar imóvel de terceiro, a parceria, o comodato e o tipo 6 outros. Portanto, o único tipo de exploração em que nós podemos citar somente um produtor é o primeiro, já que no condomínio ou parceria nós sempre vamos ter mais de um produtor. E no imóvel arrendado ou comodato, por mais que somente um produtor seja o explorador, pelo layout nós somos obrigados a informar quem é o proprietário deste imóvel. E o tipo 6 outros vai ser utilizado quando nós tivermos 2 tipos de explorações concomitantes, ou seja, uma parceria dentro de um imóvel arrendado, que é possível de acontecer. Nós não conseguimos colocar as duas opções, então nós vamos selecionar tipo 6 outros e identificar qual é o tipo de contraparte de cada um dos produtores. No nosso exemplo, nós vamos utilizar a parceria. Ao selecionar parceria, o sistema automaticamente abre o campo para 2 produtores, que é o mínimo que vai ser configurado. Então, no primeiro campo, nós vamos colocar o José. José tem 50% da exploração neste imóvel. Em seguida, nós vamos indicar o tipo da contraparte do José, que na parceria é parceiro. No segundo produtor, nós vamos colocar o Joaquim, que tem 25%. Ele também é parceiro. E vou adicionar mais um produtor, que é o Augusto, com 25%, que também é parceiro. Um detalhe que nós devemos observar na configuração do imóvel é que a soma de todos os percentuais deve fechar 100%. O LCDPR não permite mais que 2 casas decimais após a vírgula. Então, quando nós tivermos aquelas explorações, por exemplo, 3 produtores em parceria divididas igualmente, mesmo que sejam divididas igualmente, para fins do arquivo TXT, um deles vai precisar ficar com 33,34%. Porque na soma final de todos os parceiros, nós precisamos que feche 100% do percentual. Se fechar 99,99 ou 100,01, nós vamos ter esse arquivo invalidado no ECAC. Os campos inscrição estadual e CAEPF estão disponíveis em todos os produtores, porém não é obrigatório o preenchimento. A inscrição estadual é uma informação opcional para todos os produtores e pelo layout, o CAEPF é obrigatório ser informado um por imóvel. Então, nós podemos preencher aqui no produtor a que se refere CAEPF com 14 dígitos. Clico em inserir e já tenho o cadastro do meu imóvel. A última parte de cadastro são as contas movimento. Este cadastro é bastante simples, pois o nosso sistema ele já traz pré-cadastradas as contas que são fixas da Receita Federal. Então, no layout, nós temos 000 como operações em espécie e 999 como numerário em trânsito. Esse cadastro não vai aparecer no arquivo TXT, porém ele já aparece direto nos lançamentos quando for utilizado. Então, nós não podemos trocar esses códigos. Para cada produtor que formos gerar o LCDPR, é preciso cadastrar uma conta movimento em que ele seja o titular ou participante. O cadastro da conta movimento é bastante simples. Nós vamos dar um nome a cada conta, que pode ser o nome do banco, seguido do nome do titular. Então, por exemplo,
Banco do Brasil, José. Nós vamos, da mesma forma que no imóvel, atribuir um código a essa conta, que também vai ser um código de 3 dígitos. Ele só não pode ser 000 ou 999, pois esses já são fixos das contas padronizadas do layout. Em seguida, nós vamos assinalar a instituição financeira, o número da agência e da conta. Inserir e está pronto o nosso cadastro da conta movimento. Quando nós falamos da vinculação do imóvel no lançamento de receita ou despesa, temos algumas possibilidades dadas pela Receita Federal. Se você tem a informação sobre cada operação de receita ou despesa, a que imóvel esta operação se refere, você pode fazer o vínculo no imóvel correspondente. Porém, se você não consegue ter esse controle por parte do produtor rural, em que o produtor tem várias inscrições estaduais e compra desregradamente em uma ou mais inscrições, caso todos esses imóveis tenham percentuais de exploração iguais, é permitido vincular os lançamentos a um único imóvel. Caso isso aconteça, ou mesmo o produtor rural explore somente um imóvel, no nosso sistema você pode assinalar esse imóvel como padrão. E na hora de realizar um lançamento, esse imóvel já vai vir pré-selecionado. Basta assinalar uma estrela padrão no imóvel escolhido. No caso da conta movimento, também temos essa possibilidade, já que alguns produtores têm se organizado para usar nas despesas predominantemente uma conta bancária, o que facilita muito o trabalho do contador. Tá. Finalizado o nosso cadastro, agora nós vamos passar para uma empresa em que os cadastros já foram feitos anteriormente e nós vamos simular algumas escriturações, tanto de receita como de despesa dentro da Farm-Conte. Na empresa Grupo Araújo, temos alguns produtores fictícios cadastrados, uma família de produtores rurais e um arrendador. Dentro deste grupo, existem 3 imóveis que são explorados. O primeiro deles, em condomínio, que vai seguir a mesma regra da parceria, onde aqui eu tenho os 4 produtores, cada um com 25% da exploração. O segundo imóvel, Fazenda Palma, segue a mesma configuração. E o terceiro imóvel não é um condomínio, o terceiro imóvel é um imóvel arrendado. Porém, não é o grupo de produtores que está arrendando este imóvel, é somente o produtor Paulo. Portanto, neste imóvel, 100% das receitas e despesas são do livro caixa do Paulo. E o José arrendador, eu não vou fazer o livro caixa dele, porém, pela configuração do TXT, nós somos obrigados a informar nome e CPF do arrendador no cadastro do imóvel. Este caso é um pouco particular, mas é possível de acontecer. Caso você tenha uma exploração em que um grupo de produtores explora certos imóveis e um destes produtores tem uma exploração individual separada, é muito simples de fazer a divisão aqui dentro do sistema do que é do grupo e o que é do produtor. Por quê? No momento em que eu faço o vínculo do lançamento ao imóvel, o sistema vai buscar na parte da exploração qual é o percentual daquele lançamento que cabe a cada CPF e vai destinar esses valores para o livro caixa de cada um dos produtores. No cadastro das contas movimento também temos aqui ao menos uma conta movimento para cada produtor. E uma das grandes diferenças aqui do nosso sistema é a captura de notas fiscais via Cefaz. Como que isso funciona? A cada grupo de produtores nós vamos analisar qual deles utiliza o seu CPF na emissão das notas. Nós vamos pegar um certificado digital modelo A1 deste produtor e inserir aqui dentro do sistema.
Com o certificado inserido no sistema, ele fica armazenado no nosso servidor de forma criptografada e vai servir exclusivamente para fazer a busca de notas fiscais emitidas contra esse produtor no Cefaz Federal. Essas notas aqui dentro do sistema vão aparecer dessa forma. Agora estamos aqui no menu Monitor Fiscal, onde se encontram as notas que foram baixadas via Cefaz. A cada linha que nós estamos vendo é uma nota fiscal emitida contra este produtor. O XML da nota está aqui e a FarmCont gera também a DANF desta nota. Então, no dia a dia, para agilizar o processo, a gente pode fazer a análise da DANF. E aqui também vai ser um arquivo em nuvem desses documentos fiscais, não havendo a necessidade de mantê-los armazenados em outro lugar. Quando nós vamos realizar a escrituração do LCDPR, uma série de dados contidos no documento fiscal é de extrema importância para a geração do TXT. Por exemplo, o CPF ou CNPJ do participante, o número do documento fiscal e a informação referente ao pagamento das duplicatas desta nota. Portanto, quando nós temos a possibilidade de fazer a captura do documento fiscal via Cefaz, a segurança ao fazer a escrituração é muito maior, a taxa de erro na validação do TXT é muito menor e o ganho de tempo do contador ao fazer a escrituração é muito grande. Então, vamos fazer um exemplo de escrituração de despesas utilizando documentos fiscais. Aqui nós temos uma lista com diversos documentos fiscais emitidos contra o Paulo, que é o produtor teste. E essa lista pode ser organizada da maneira que o usuário do sistema achar melhor para agilizar a escrituração. Por exemplo, eu posso estar ordenando a lista pela data de emissão ou pelo número da nota, assim como eu posso utilizar um filtro para fazer escriturações em lote de documentos fiscais. Então, por exemplo, vamos selecionar um emitente de notas, a Agricruz. Filtrar. E agora nós temos na tela somente notas emitidas pela Agricruz no mês de março. Digamos que já foram verificadas essas notas e nós sabemos que todas se tratam de notas com despesas de defensivos. Então, podemos selecionar todas as notas em lote, clicar em escriturar e fazer a escrituração em lote desses documentos fiscais. A primeira informação que nós vamos dar aqui dentro do sistema é a conta de resultado. No LCDPR não existe conta de resultado. No LCDPR nós só temos receitas e despesas. Porém, aqui dentro do sistema, nós vamos inserir um plano de contas de partida simples e vamos definir a cada lançamento o tipo de receita ou despesa. Essa informação vai ser utilizada automaticamente no histórico da operação, que é o único campo livre onde nós podemos explicar o que aconteceu. Então, por exemplo, aqui nós temos um plano com as receitas e despesas, onde facilmente nós podemos identificar despesas em vermelho, receitas em verde, e isso se trata de uma despesa com defensivos. Então, vou digitar aqui, defensivo. O imóvel a que se refere foi padronizado e já foi selecionado, assim como o banco, porém, se o lançamento fugir do padrão, nós podemos fazer a troca. E o histórico, aqui na FarmCont existe uma ferramenta de preenchimento automático dos históricos, então não é necessário digitar. Nós podemos selecionar um modelo de histórico de despesa e o preenchimento vai acontecer automaticamente quando os lançamentos forem inseridos. Na parte inferior, temos as 6 notas selecionadas. Caso essas notas sejam a prazo e essa informação constar no XML, o sistema vai conseguir ler essa informação e vai trazer já a divisão das duplicatas com os vencimentos e valores disponíveis. Muitas vezes a emissão das notas não é feita conforme o pagamento das duplicatas vai acontecer.
Caso isso ocorra, não há problema, pois mesmo que o sistema pegue do XML essa informação, se for necessário, nós podemos editar. Então, por exemplo, se essa nota de R$ 870 for a prazo, eu posso fazer a edição da duplicata, adicionar mais uma duplicata, ajustar as datas de pagamento conforme realmente ele aconteceu e principalmente dividir o valor conforme o produtor efetuou o pagamento das duplicatas. Editar e ele vai trazer a alteração para cá. Para realizar o pagamento, vamos supor que todas essas duplicatas já foram pagas. Então, nós podemos selecioná-las e realizar a escrituração no vencimento das duplicatas, acionando esta opção. Dessa forma, o sistema vai gerar um lançamento para cada duplicata na data correspondente no nosso livro caixa. Clicamos em inserir e o sistema vai gravar o lançamento das 6 notas. Depois de ter feito a escrituração, se nós clicarmos em cima da nota, nós vamos poder ver o lançamento. Então, na primeira parte, temos os dados principais do documento fiscal, número da nota, participante, imóvel e uma informação nova que nós não tínhamos visto ainda, que é o tipo de documento. Por que nós não havíamos visto ainda? Porque todo XML capturado pelo nosso monitor fiscal é uma nota fiscal, então o sistema já faz a identificação automática. Na parte inferior temos as duplicatas que foram lançadas, as 4 duplicatas dessas notas. Como foi feita uma escrituração em lote, o banco, a conta movimento é a mesma e a conta de resultado é a mesma, a única diferença é a data. Porém, se fosse um banco diferente em alguma das duplicatas, nós simplesmente não teríamos efetuado o lançamento desta e colocado em outro banco posteriormente. Outra situação bastante comum no agronegócio é quando o produtor efetua as compras na safra atual e o pagamento vai ser efetuado somente na próxima safra. Caso nós tenhamos essa situação no sistema, é muito fácil de encontrar os documentos fiscais para dar a baixa. Então, por exemplo, digamos que o produtor tenha efetuado essas compras da agropecuária Giro A. Então, nós vamos trocar para período personalizado, onde vamos ver as notas do ano inteiro, e vamos filtrar, ao invés da Agricruz, a agropecuária Giro A. Aqui temos algumas notas deste emitente aqui temos algumas notas desse emitente com datas de emissões diferentes. Vamos supor que o pagamento dessas notas aconteceu em fevereiro de 2022. Então, nós podemos fazer o seguinte, selecionar todas as notas, clicar em escriturar, da mesma forma, escolher a conta de resultado, despesa com fertilizantes, o imóvel, a conta movimento e o histórico. Neste caso, nós temos 6 duplicatas com vencimentos diferentes, porém, o pagamento aconteceu em outra data que não foi citada. Eu não preciso editar duplicata por duplicata para a data de pagamento. Eu posso simplesmente informar no último campo do formulário qual foi a data em que realmente aconteceu o pagamento, que no caso foi 10 de fevereiro de 2022. Dessa forma, o sistema vai fazer uma substituição da data da duplicata e vai trocar para 10 de fevereiro no nosso livro caixa. Clicamos em inserir e estão efetuados os 6 lançamentos no livro caixa. Caso você já utilize outro sistema de captura de notas fiscais, é possível realizar importações dentro da FarmCont. Os arquivos XML podem ser facilmente importados para o sistema e eles também são validados pelo sistema. Portanto, não existe forma de duplicar um XML dentro do sistema, bem como o sistema vai avisar se a gente colocar um XML de um produtor na empresa de outro. Também nós temos a opção da importação por chave de acesso, onde você pode
pegar um relatório via Cefaz estadual com chaves de acesso de determinado período do produtor e utilizando um certificado A1, o sistema automaticamente faz essa captura de chaves, economizando um grande tempo, quando nós precisamos de um tempo maior de documentação fiscal do que o Cefaz geralmente fornece. Quando falamos de lançamento de receitas, também é possível importar notas de saída para dentro da FarmCont ou utilizar a contranota para fazer a escrituração. Porém, nas receitas, temos uma situação especial, que é o caso dos descontos. Então, eu vou simular aqui com um lançamento manual a forma correta de escriturar as receitas com os devidos descontos de Fundo Rural, Senar ou outros que possam acontecer. O próximo menu, escrituração, é onde nós vamos realizar os lançamentos em que nós não temos um documento fiscal para importar dentro do sistema. Ou seja, faturas diversas, DARFs, pagamentos em que o documento comprobatório foi um contrato, portanto não existe um XML para ser importado. E vamos utilizar o mesmo formulário para simular um lançamento de receita. Por exemplo, nos estados em que ainda existe o bloco de venda, nos estados em que ainda existe o bloco do produtor rural, não temos como importar esse bloco para dentro do sistema, então é feito um lançamento manual. Vou clicar em nova escrituração e aqui nós temos o formulário do lançamento manual. Eu vou preencher aqui uns dados fictícios de um documento fiscal, número de documento, tipo de documento, nota fiscal, imóvel e participante. O participante, como nós sabemos, é o cliente ou fornecedor. Dentro da FarmCont, o cadastro de participantes ele é um só. Então, nós vamos ter misturados os clientes e os fornecedores. E sempre que um XML entra dentro do sistema, o sistema automaticamente vai realizar o cadastro de todo o CPF ou CNPJ cadastrado. Então, no início da utilização do sistema, nós vamos fazer alguns cadastros dos lançamentos manuais. Porém, com o tempo, sempre que nós formos fazer um cadastro, ele já vai estar disponível dentro do sistema. E lembrando que esse cadastro, essa lista, ela não é do produtor A ou do produtor B, ela é do escritório. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, que vai ser utilizado por praticamente todos os produtores, só vai ser cadastrado na primeira vez que ele for utilizado pelo escritório. Posteriormente, ele já vai estar disponível na nossa lista. Supondo que eu não tenha o cadastro da empresa ou pessoa, nós vamos cadastrar novo participante. E basta digitar CPF ou CNPJ. Quando eu digito um CNPJ, o sistema vai buscar a razão social junto à Receita Federal. Quando nós digitamos o CNPJ, o sistema vai fazer a busca da razão social junto à Receita Federal e basta clicar em inserir para que o cadastro seja feito. O interessante é que, se nós digitarmos um CPF ou CNPJ incorreto, não vai ser feito o cadastro. Por quê? O sistema detecta que este número é inválido. Tá? Isso é muito importante para a validação do nosso TXT. Caso tenha um CPF ou CNPJ incorreto dentro do arquivo, ele é automaticamente invalidado no ECAC. Vamos fazer um exemplo onde houve uma venda de produção rural no valor de R$10.000 e incidiu um desconto de fundo rural no valor de R$150, que corresponde a 1,5%. Portanto, o produtor rural recebeu R$9.850 na sua conta bancária. Pela regra, nós devemos fazer o lançamento da receita bruta e depois do desconto. Porém, no livro caixa digital é informada a conta movimento e por esse motivo nós vamos precisar fazer 3 lançamentos nessa operação.
Selecionamos aqui no sistema 3 lançamentos referentes a esta nota. O primeiro lançamento é a entrada da receita líquida no banco. Então, colocamos aqui R$ 9.850. A conta movimento é o Banco do Brasil e a conta de resultado é uma receita de venda de trigo. Histórico de receita. O segundo lançamento é o complemento dessa receita. Por quê? A receita bruta é R$ 10.000, não 9.850. Então, nós vamos fazer mais um lançamento de R$ 150, que também é venda de trigo. Histórico de receita. Agora sim, temos os R$ 10.000 de receita bruta lançados. Precisamos fazer o desconto do fundo rural, que também é de R$ 150, e é uma despesa de fundo rural. Histórico de despesa. Agora sim a nossa conta fecha. R$ 10.000 menos 150, igual a 9.850 de receita líquida. Por que não fazer um lançamento de 10.000 menos um lançamento de 150? Por causa da conta movimento. Então, esses lançamentos adicionais de R$ 150, eles não passam pelo banco, não passam pela conta do produtor. Portanto, eles são contabilizados como numerário em trânsito. Numerário em trânsito deve ser utilizado sempre que nós tivermos receitas ou despesas da atividade rural, porém não houver movimentação financeira. Esses lançamentos automaticamente se anulam e anulam o saldo no numerário em trânsito. E essa é a forma correta de realizar esse lançamento. Clicamos em inserir e está pronto o nosso lançamento de receita. Essa é uma pergunta muito recorrente no suporte da FarmCont. Constantemente os clientes nos questionam sobre o porquê destes 3 lançamentos e não simplesmente o lançamento da receita líquida contra o banco. E a resposta é simples. Nós precisamos fazer o cálculo correto da receita bruta do produtor rural. Não tendo este cálculo correto, nós temos grandes chances de cometer erros como não entregar um LCDPR porque a receita bruta não atingiu o limite, porém aquela que está calculada é a receita líquida e não a bruta. E também, caso ao final da escrituração se perceba que é mais benéfico para o produtor fazer o cálculo pela receita bruta e não pelo resultado do livro caixa, nós teremos essa receita diferente do declarado no imposto de renda. Então, temos que ter um pouco mais de atenção nesse caso e realizar o lançamento de forma correta. Para solicitar suporte na FarmCont, não é necessário abrir chamado. Dentro da plataforma existe um botão do suporte que, ao iniciar o chat, em questão de minutos, você vai ser atendido por um dos nossos especialistas em contabilidade rural. Após a escrituração de todos os lançamentos, nós precisamos verificar o resultado desse livro caixa. Então, eu indico o relatório Consolidação Mensal. O relatório Consolidação Mensal se assemelha a um DRE. Porém, aqui na FarmCont nós temos 13 DREs na mesma tela. Por quê? A estrutura desse relatório consiste em a primeira coluna com as contas de resultado na estrutura do plano de contas, em seguida uma coluna para cada mês do ano, onde nós temos a soma do que foi lançado em cada conta de resultado por período. Na parte inferior temos o saldo de cada mês e na última coluna após o mês de dezembro vamos ter o resultado acumulado. Portanto, esse relatório vai servir tanto para verificar o saldo do caixa do produtor, como para verificar informações gerenciais. Neste caso, nós temos 4 produtores cadastrados, então esse resultado é 100%. Ainda não foi feito o rateio.
Nós temos aqui no sistema a possibilidade de realizar lançamentos sem movimentação fiscal, que seriam lançamentos somente para controle quando necessário. Eu fiz alguns lançamentos dessa natureza neste exemplo, então eu tenho aqui recebimento sem movimentação fiscal no valor de 1 milhão e despesa não dedutível no valor de 92 mil. Porém, eu preciso saber o resultado do caixa, então eu vou trocar o filtro de lançamentos, que está marcado para todos os valores, para dedutíveis. Assim, esses lançamentos vão ser desconsiderados do cálculo. Este é 100% do resultado dedutível. Para fazer o rateio, nós vamos aqui no produtor rural, selecionamos um produtor. E agora sim, o sistema vai fazer o cálculo conforme os percentuais de cada imóvel que esse produtor explora. Então, o livro caixa do Paulo teve 5.159.000 de faturamento e 412 mil de lucro. Portanto, ele está obrigado ao livro caixa digital. O Paulo é o produtor que possui o imóvel arrendado, que tem um livro diferente dos outros produtores. Se eu quiser saber quanto desse resultado aqui é do imóvel arrendado, basta vir no filtro do imóvel e selecionar o imóvel arrendado. Agora nós vamos ter o cálculo somente do que foi lançado na Fazenda São João, que foi a maior parte do resultado. Nessa propriedade, nós temos os produtores que têm um faturamento menor. Por exemplo, o Lourenço. O livro caixa do Lourenço atingiu 1.934.000 de faturamento, portanto, ele não está obrigado ao livro caixa digital. E essa é uma situação possível de ocorrer, como no exemplo anterior, no fictício que nós cadastramos, onde um produtor explorava 50% do imóvel e outros 2 produtores exploravam 25%. Então, provavelmente, o produtor que explora os 50% chegue ao limite do livro caixa digital antes dos produtores que exploram os 25% restantes. O nosso próximo passo é a geração dos livros caixa. Então, vamos gerar o livro caixa digital do Paulo, que está obrigado. Selecionamos o produtor rural Paulo e o período ano passado. A primeira mudança do livro caixa digital é que nós temos que dizer a forma de apuração já no arquivo TXT. Então, nós vamos selecionar aqui o livro caixa ou a receita bruta e assinalar caso tenha alguma situação especial. Passamos para a aba de imóveis, onde temos o cadastro que já foi feito, e de contas movimento. Quando nós realizamos o livro caixa de produtores, quando nós realizamos o livro caixa de um grupo de produtores, nós precisamos observar a titularidade das contas bancárias. Nesse exemplo, onde eu estou fazendo o livro caixa do Paulo, ele não pode citar as contas de qual ele não faz parte no seu TXT. Portanto, eu vou marcar a opção numerário em trânsito para a conta do casal e a conta do Lourenço, para que elas não sejam citadas nesse TXT. Essa é uma regra da Receita Federal e você deve observar sempre ao gerar o livro caixa se o sistema está fazendo essa configuração. Aqui na FarmCont ela é feita de forma automática. Quando nós assinalamos essa opção, o sistema entende que estas contas não devem aparecer no bloco 0050 e se houver lançamentos nessas contas neste livro, o sistema automaticamente vai trocar o código para 999, que é o numerário em trânsito. Passamos aqui para o resumo, onde sugerimos a exportação de um PDF, porque a Receita Federal ainda não permite que o arquivo TXT seja importado para o LCDPR. E, por último, encerramento, onde podem ser preenchidos os dados do contador ou produtor, porém é opcional. Clicamos em gerar LCDPR. E aqui está o nosso arquivo TXT. Sobre a validação deste arquivo, eu costumo dizer que os nossos clientes não têm problema com isso, porque nós validamos internamente no sistema.
Então, por exemplo, se eu esqueci de preencher um bairro no imóvel rural, o sistema ele não vai gerar o meu arquivo. Ele vai me dar um relatório de erro dizendo que no imóvel 002 falta o bairro, no imóvel 003 falta o CEP. Tudo isso para que a gente não perca tempo validando um arquivo que certamente não vai passar. E como já foi mostrado, a validação de CPF e CNPJ, que é uma das mais importantes, já é feita internamente no sistema. Para os produtores que não estão obrigados ao livro caixa digital, a FarmCont também vai funcionar, e vai funcionar muito bem. Por quê? No livro caixa analógico não é necessário informar a conta movimento, por exemplo, então a escrituração se torna um pouco mais rápida. Neste exemplo, a mesma escrituração do digital vai servir para o analógico, porém com seus percentuais. Então vamos gerar aqui o livro caixa do Lourenço. Selecionamos o produtor e o período. Aqui nós colocamos o nome do contador para os termos de abertura e encerramento. Ele vai listar os imóveis e os lançamentos. Como este livro foi feito para digital, em todo lançamento nós temos a informação do participante. Ela pode ser incluída nesse livro impresso também. Temos o resumo novamente e gerar LCA. Este livro é um PDF, pode ser enviado para o produtor, pode ser impresso, como você preferir. Ele é bem parecido com o que nós já estamos acostumados, então tem o termo de abertura, a lista dos imóveis rurais e os lançamentos. Ao final de cada mês, o resumo mensal e na penúltima página, o resumo anual. Este livro vai servir para os produtores que não estão obrigados ao LCDPR e também para os produtores que estão obrigados, caso você deseje apresentar ao produtor algo mais parecido com o que ele está acostumado, e não um arquivo TXT, que é um pouco difícil a leitura para um leigo. Além de toda a praticidade e segurança que a FarmCont traz para nós contadores, nós também temos uma opção de acompanhamento para o produtor rural, através de um aplicativo de celular. No aplicativo da FarmCont, é possível que o produtor rural acompanhe em tempo real os dados que são lançados pelo contador. Ele vai conseguir acompanhar o montante de receitas e despesas lançadas no seu livro caixa, o saldo apurado para o imposto de renda por pessoa ou por grupo e o monitor fiscal, que aparece na FarmCont Web para o contador, também está disponível na FarmCont aplicativo de celular para o produtor rural. Assim que uma nota fiscal chega ao Cefaz, é capturada pelo sistema e vai estar disponível no aplicativo de celular para que o produtor possa fazer o acompanhamento e conferência. Também é possível realizar o envio de documentos para o contador via aplicativo, no caso de documentos que não podem ser capturados pelo monitor fiscal. O produtor rural pode fazer o envio tanto de arquivos em PDF, como de fotos, com uma breve descrição, que serão enviadas diretamente para o contador na FarmCont Web. Também é possível o caminho inverso, o contador fazer o envio de arquivos para o produtor rural via aplicativo. Esta solução está disponível a todos os usuários da FarmCont que queiram disponibilizar este diferencial aos seus clientes. Se você quer entrar para o time de contadores que utilizam a FarmCont, acesse o link na descrição do vídeo e aproveite uma condição especial para você que está acompanhando este curso. Fazendo o cadastro pelo link, você terá 20% de desconto na implementação da FarmCont e uma licença do aplicativo FarmCont para produtores rurais de forma gratuita. Espero que você tenha gostado e caso tenha ficado com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!